estamos mais uma atividade do Ser Médium. Nessa oportunidade estamos com o nosso queridíssimo Marcílio Latini. Marcílio, que é do Movimento Espírita aqui do Rio de Janeiro e que há longos anos participa em atividades mediúnicas. Ele que é médium esclarecedor e vem contar suas experiências aqui conosco. Mas antes de passar a palavra para ele, o nosso queridíssimo Allan Kardec diz, no Livro dos Médiuns, que médium é toda pessoa que tem um grau tal, psíquico, que sente a influência dos espíritos. Meu jovem Marcílio Latini, deixa eu falar um pouquinho do espírito. Boa Natal. Boa Natal. Boa Natal. Que prazer tê-lo conosco, rapaz. Olá, amigos. Realmente é um prazer estar aqui, participando desse bate-papo, né? E é um assunto, assim, bastante importante, que nós vivenciamos, assim, pelo menos semanalmente, 2 a 3 vezes por semana, nas casas espíritas, né? Sim. Que é o atendimento, né, a irmãos, né, a pessoas que estão em dificuldades por um momento, passam por um momento assim difícil de sua existência, né? Então, nessas casas, ao longo de vários anos de observação, nós sempre notamos assim, né, que pessoas bem intencionadas querem realmente ajudar, querem fazer o melhor de si. E às vezes parte por um caminho no diálogo com essas pessoas que acaba assim, de certa forma, trazendo confusão mental a essas pessoas. Eu posso ajudar você? Sim, com certeza. Nós estamos com o livro aqui, Opinião Espírita, do nosso queridíssimo Francisco Cândido Xavier e o Valdo Vieira. E aqui tem mensagem do André Luiz e do Emmanuel. Sobre esse tema. Sobre esse tema. Interessantíssimo. E você está ferindo desse assunto e fomos pesquisar no Livro dos Médiuns. Aqui o assunto é tratado como médium inspirado, que a gente chama de médium doutrinador, médium esclarecedor. E nessa atividade feita, naquela oportunidade, eles fizeram consulta por Emmanuel e por André Luiz. E o André Luiz, na mensagem que tem por título Ao Médium Doutrinador, ele coloca uma coisa que eu achei interessante, Marcelo, você leu também anteriormente, e que vale a pena a gente prestar bem atenção. Ele diz assim: no burilamento de faculdades mediúnicas, situa a feição fenomênica no justo lugar para não te distraíres com superfluidades inconsequentes. O aspecto menos importante da mediunidade reside no próprio fenômeno. Será que o pessoal, na hora que está falando com o desencarnado, ele ali está vendo aí do fenômeno, ou está vendo uma pessoa que está sem um corpo físico, vivenciando situações altamente difíceis? Você que tem essa experiência, o que é que você acha? Você estava começando a dizer. Eu acho que ocorrem os dois aspectos. Sim. Só que as pessoas se esquecem de se preocupar com aquilo que é mais importante. Você vê, na literatura espírita, Hermínio de Miranda, Projeto Manuel... Que é maravilhosa, né? Todos eles explicam bem que o atendimento deve ser não muito demorado, para não desgastar muito. Claro. Toda a equipe, o médium, a equipe de ambos... A própria desobsessão. A equipe de ambos os planos. Né? Que o diálogo deve ser simples, respeitoso. Todas as pessoas estudam tudo isso e sabem. Na hora esquece de fazer esse detalhe que você falou. Você está diante ali de uma pessoa, um ser humano, né? A gente estava até aqui brincando antes, né? Kardec, na sua terminologia, nos define que estamos encarnados, né, como sendo almas. Quando desencarnarmos, seremos espíritos. Tanto é que o livro é pelo espírito de Emmanuel. Que o pessoal botava muito de Emmanuel, espírito de Emmanuel. Escrito por Chico Xavier. Ele não falou que o Chico Xavier é uma alma, a gente não fala, mas a gente subentende. Então ele criou a terminologia que é necessária. Sim. Mas se eu falar, chegou aqui a alma do meu amigo Givanildo, ou se eu falar, chegou aqui essa pessoa maravilhosa que é o Givanildo, você vai gostar mais de ser chamado de pessoa. Você é melhor identificado. Então, voltando ao tema, né? O que eu observo assim durante esses anos? Pessoas que estudam, são estudiosas, são sérias e querem ajudar.
E às vezes parte muito, né? Antigamente a gente usava o termo até doutrinar, né? Que seria você trazer os princípios, introduzir uma pessoa numa filosofia doutrinária. Aqui, você às vezes está diante de uma pessoa com um sofrimento muito grande, que a gente não tem nem assim a dimensão, e você não consegue, né, doutrinar ninguém nessa situação. E existe a palavrinha que você falou aí no início, que é chamada inspiração. Então, esses livros de Manuel Filomeno, o Hermínio, eles pedem para que nós, no início... A própria série do André Luiz. A série do André Luiz, maravilhoso. Então, esses livros nos orientam o quê? A reunião, nós já sabemos, né, que somos estudiosos, que ela tem a equipe do plano material e tem uma outra equipe do plano que não é o não material. Trabalham junto e o atendimento é junto, todas as equipes. Então, eles pedem que no início nós só vamos ouvir, ouçamos o que ele deixa ele falar, não tem problema. Porque nessa hora, ele já está impregnado dos fluidos carnais do médium, ele já está se sentindo melhor, né? E a gente ouvindo a intuição da equipe, já nos seleciona algum caminho, algumas palavras-chave, né? E aí você vai iniciar o diálogo, mas sempre, não esquecer sempre que estamos lidando com uma pessoa em desequilíbrio, que talvez nunca estudou em sua vida, nunca leu um livro de filosofia, nunca ouviu nada de alguém falar, e que pode ter uma continuidade da vida após a falência dos nossos órgãos, né? Nunca ouviu nada disso, e naquele momento ele está diante de você. Porque todo esse conceito que tem da pessoa que não está mais entre nós fisicamente, que é a famosa morte, ela está impregnada de nós até hoje. Até hoje. Nós trouxemos todo não sei se isso é cultura. Na verdade, nós somos muito imediatistas, ou seja, vivenciamos muito mais no dia a dia. No dia a dia. Como você não é vendo? Todos nós já sabemos, né, que a verdadeira vida, pelo que estudamos, ela não se passa neste plano. Este plano não é o mais importante. E isso é importante que tragamos esse material do plano espiritual, por isso a série do André Luiz, inclusive mostrando o dia a dia de uma coluna espiritual, que existe milhões na esfera espiritual do Brasil. Agora imagina pelo planeta fora. Mas vamos voltar então para o atendimento. Então eu participo 2, 3 vezes por semana, né? E lá eu vejo muitas pessoas, eu observo muito as pessoas que atendem, como atendem. Então a gente nota que nós somos mais simpáticos a como uma pessoa atende, às vezes não gostamos de outra, outros são muito radicais, outros estão sem tempo e usam assim expressões muito curtas e até grosseiras, falando assim, você já é uma pessoa que já desencarnou, já usou uma terminologia que ele não conhece, né? Não está mais entre nós. Não está mais no plano físico, você agora é um espírito, não tem mais o corpo. Então isso é uma coisa assim muito feia, muito agressiva, né? Imagina. Outra coisa que eu noto, as terminologias. Nós temos o conceito da continuidade da vida. Sabemos que não existe outra vida após a morte. A vida é única. Nós mudamos de plano. Muitas pessoas usam a terminologia porque nós sabemos que geralmente aqueles que são trazidos em nossas reuniões, na maioria dos casos, né, estão desencarnados. Evidentemente, nós podemos receber em nossa reunião uma pessoa encarnada, isso pode acontecer. Mas a maioria dos casos são desencarnados. E as pessoas usam a terminologia de Kardec ao chamá-los de espíritos. E eu já ouvi, não só uma vez... Que está no livro dos espíritos. Os próprios espíritos é que dizem isso, não é Kardec que cria. Mas eu já vi muitos falar assim, puxa, quer dizer que agora me tornei uma assombração, vou assustar as pessoas. Exato. Então... E o que é importante? Acolhê-lo como uma pessoa que está em sofrimento. Vamos fazer um jogo simples aqui. Se entra uma pessoa aqui agora e diz assim, eu estou com muita fome. Então nós temos aqui na mesa uma banana e um sanduíche. Então nós, o que devemos fazer? Começa o nosso jogo. São 3 opções. Vamos ler uma página do livro Pão Nosso, que está aqui na mesa. Vamos fazer uma prece a Jesus. Ou vamos lhe dar o pão, a banana e o sanduíche? Qual é a resposta certa? A, B ou C? Para ele que está. Eu vou contar um fato. Não, ele quer o quê? Ele quer comer, afinal ele está precisando. Ele não vai ouvir. É bem verdade que você pode pegar um espírito dessa maneira e que já tem um patamar espiritual tal em que ele pode sim. Mas a grande maioria de nós... É melhor você dar o pão. O pão físico. Outro, eu estou com muito frio. Tem aqui toma,
se agasalhe, tem aqui esse cobertor, Isso está mesmo. se sentindo melhor, você já iniciou o diálogo com ele. Mas você estava falando, eu te interrompi. Não, está ótimo. Eu vivenciei isso numa casa espírita, muitos anos atrás, lá para os lados, da Zona Oeste, e uns amigos, chegou um companheiro, quase noite, sofrido, né, e chegou e tal, foi pedir auxílio. E um amigo nosso começou a doutriná-lo. Começou, não, irmão, olha, tenha paciência e tal. Ele falou até esse, moço, eu estou com fome. Olha só. Eu poderia comer alguma coisa depois da gente ver isso. É claro que você poderia pegar um outro espírito e disse, não, tá bem e tal. Mas a grande maioria... O ideal primeiro, como acolher, ser amigo, aquela hora, um abraço, é você dar o que ele precisa. Exatamente. Ou assim, pessoas que reclamam que estão sentindo dor, né? Muitas dores. E muitas pessoas, em vez de iniciar o diálogo ouvindo, pergunte-lhe aonde dói o corpo todo e tem uma região que dói mais. Exatamente. Você já iniciou o diálogo com ele. E não tipo assim, você já chegou, já está recebendo auxílio, meu irmão. Agora desapareceu tudo. Pense em Jesus. Ou pior ainda, claro, pessoas que têm pensar, mas não funciona muito Mas assim. aí já é desconhecimento da nossa filosofia doutrinária. Pessoas que dizem, o pior ainda de todos, não, ele está ali como uma pessoa, não sabe que desencarnou, para ele não sabe que morreu, porque ele não usa a palavra desencarnar, e você fala que ele, não, meu amigo, meu irmão, né, você agora não tem mais um corpo físico. E ele vai dizer o que você falou ainda há pouco. Puxa vida, mas eu continuo sentindo muitas dores, muito frio, muita fome. Não, mas você não tem mais um corpo físico. Sentindo sensações, inclusive, sexuais. Tudo. Então, esse é um erro assim mais grave. Então, eu acho assim que o ideal é que as pessoas leiam os livros, André Luiz, o Hermínio, o Projeto Manuel Filomeno, a Terezinha também tem livros bons sobre isso, do atendimento. Eles dão exemplo. E eu acho que o ideal seria que as casas espíritas, já até conversei isso nos locais onde eu frequento, de nós realizarmos assim oficinas de atendimento, que aí seria um teste, um ensaio. Um de nós se faríamos daquele que está sendo atendido e colocaríamos outros para atender e todo mundo ali criticando com o objetivo de ajudar, não crítica individual, que nós não é que nós sejamos orgulhosos, mas a gente não aceita crítica, entendeu? Nós já somos evoluídos. E nessa hora todos ajudariam. Não, olha, você não deveria ir por esse caminho, porque ele está relatando que ele está com muita dor, que o corpo dele foi queimado, então você deveria... Ilustrar o fato. Através do filme, através de uma teatralização ali rápida, bem fixando naquele que está... Porque não esqueçamos que essa atividade, assim como essa que nós estamos aqui agora, como diz lá, e já sabe isso, somos rodeados pela nuvem de testemunho, ou seja, o plano espiritual está sempre, frequentemente conosco. Esse trabalho é coordenado por vários companheiros. Exato. E ali estão, inclusive, aprendendo também. Você quer ver um outro caso legal? Que agora já é necessário você usar o conhecimento? Sim. Isso já aconteceu, inclusive, comigo. Quando você recebe uma pessoa que ele chega ali para mim e fala, não, eu fui trazido aqui por amigos, eu estou bem, eu não tenho que reclamar de nada. Você nota que já é uma pessoa que já está calma, tal. Mas eu, assim, eu não tenho a faculdade da visão. E eu gostaria muito, assim, de enxergar como as outras pessoas. Aí, nessa hora, como é uma pessoa que já demonstra docilidade, você pode até falar, vamos, para ver se ele concorda, vamos fazer uma oração para Deus, nosso Pai, para Jesus, para te abençoar nesse momento. E eu vou te pedir, durante a oração, claro que se ele concordar, né, que você procure, assim, mentalizar o sol, a natureza, porque Deus não criou a gente para sofrer. Às vezes a gente passa por um sofrimento, como a perda de um sentido, da visão, como é o seu caso, mas chega uma época que a gente não precisa mais continuar, e a gente já pode voltar a ter a faculdade da visão. Então vamos fazer oração para Deus, para Jesus, e você mentaliza essas coisas bonitas que você gostaria de ver, um parente, um lago, uma flor, e vamos orar. Aí nessa hora você ora com ele, pede a Deus para interceder por ele. Claro que o mundo espiritual superior é autorizado assim, né? Porque tudo que nós fazemos tem que ter autorização de Deus. Ele já sabe que já chegou aquele momento, que ele já passou pela necessidade de ficar sem a visão,
e nesse momento vão lhe ajudar a restituir a visão, né? E quando termina a prece, você pergunta, pede a ele assim, para confiar em Deus. Um instantinho ainda, e isso acontece. Então, para você para mentalizar, isso ocorre. Então, neste caso, a gente está, como é uma pessoa que está tranquila, simples, demonstra uma certa humildade, né? Nesse caso, nós estamos usando o conceito da doutrina, apesar de não estamos falando para ele nada, mas que Deus sabe que a gente nós não fomos criados para sofrer eternamente. Ele, quando termina essa oração, você pede a ele para que abra os olhos, assim, confiante em Deus. E nessa hora, já aconteceu, inclusive comigo algumas vezes, eles voltam a ter a faculdade da visão. E eles querem agradecer a você, e a gente, claro, fala, não, agradeça sempre a Deus, que é Ele que permite tudo. Então, neste caso, nós não precisamos, como ele já é uma pessoa que demonstra assim, essa característica de simplicidade, de humildade, nós não precisamos assim explorar esse lado, porque ele já está assim com isso assim calmo dentro dele. E nessa hora usamos esse outro lado, que não fomos criados para sofrer. Então, cada um é de um jeito. Assim como você também, às vezes, recebe pessoas oriundas que foram pessoas intelectuais, que quando chegam nas nossas reuniões, ele já começa assim como se sentasse o pé assim no peito da gente. Eles já falam, eu sei que eu já morri, que eu sou um espírito, sei que um dia eu vou reencarnar, eu sei de tudo que vocês vão me falar e eu não quero saber de nada, eu estou bem do jeito que eu estou. Essa pessoa, é claro, do jeito que ele está dizendo que sabe de tudo, a abordagem já é outra. Aí vem aquela abordagem que a gente fala, pergunta como ele foi trazido até ali, só para ele sentir que mesmo ele não querendo estar ali, existem forças que são ligadas ao lado bom, que é o amor, pessoas que gostam dele, que oraram por ele, e que ele não vai saber te explicar como ele chegou até ali. Então isso já vai trazer para ele assim, algo que ele vai pensar inteligente que é, de que existe algo mais forte do que ele. Aí nós vamos apelar para onde? Para o lado do amor e da felicidade de entes queridos, que se você conseguir mudar a vibração um pouquinho dele, que ele vai passar a ver, e esse ente querido é que vai conversar com ele. Então, não existe uma fórmula para atender. Existe a sensibilidade, a sintonia com a equipe do plano espiritual, que temos que confiar, aguardar, assim, pela intuição, ouvir. A própria inspiração, isso que eu estava... Esse trabalho feito, sua opinião espírita, é todo ele em cima das 5 obras básicas. E também tem o Livro dos Médiuns. E ele coloca uma coisa interessante, essa mensagem que nós agora há pouco lemos, comentamos sobre ela, o título dela é Médium Doutrinador. Ele coloca aqui uma coisa interessante, que esse tipo de atividade, para o médium que está ali participando, ele precisa bem situar-se num fenômeno muito importante que você falou agora há pouco, que aqui está catalogado no Livro dos Médiuns com médiuns inspirados. Há vários que acham que não são médiuns. Aqueles que estão esclarecidos, eu não sou médium, quem disse? Então é preciso que esses companheiros que estão ali à frente, esclarecendo, sinta não só mediunicamente, mas aquilo que você estava falando. Como diz Jesus, onde está teu coração, está teu tesouro. E a partir daí, a doutrinação vai surgir conforme seja o caso. Há casos que você já sabe que existe quase um modelo, mas sempre temos que estar atento com respeito a isso, não é isso? Isso que você falou do médium, no nosso grupo de estudo, lá no nosso local de trabalho, né? A gente teve a oportunidade de chamar bem a atenção que o grupo que faz o atendimento, que a gente chama de atendimento amigo, atendimento mediúnico, primeiro que o grupo deve ser estudioso e harmônico entre si. Porque eu sempre falo para todos, não entendo que o atendimento, apesar de ser você que está proferindo, que está falando, conversando com a pessoa que foi trazida ali, o atendimento é feito por você e pelo médium. Os dois estão atendendo. São dois seres que têm a mente vibrando naquela hora, pensando. Então, é interessante que o conjunto, o grupo, tenha harmonia entre si, as pessoas. E o atendimento
ele deve ser em conjunto. Você, quando recebe uma pessoa que você ou está sem paciência, que era melhor que você não tivesse ido à reunião, né? Porque se nós colocarmos um médico no hospital, mas se ele estiver deitado no chão, não puder se levantar, ele não vai ser útil, que ele não vai atender ninguém. Então era melhor que você não fosse, que chegar por uma pessoa que chegou ali, coitada, que não sabe nem que está, que mudou de plano, vamos usar agora entre aspas a terminologia, desencarnado, e você fala, você já desencarnou, você já está no outro plano, você é um espírito, não tem mais o corpo. Isso era melhor que ele não fosse. Só para concluir isso, o médium que está fazendo a conexão, né, a conexão, a ponte entre os dois planos, o médium vai ficar chateado da pessoa que você está junto com ele atendendo falar isso para essa pessoa que foi trazida. Nessa hora vai surgir uma desarmonização mental entre esse atendimento. Mental e sentimental. Uma outra coisa que é muito importante. Deixa eu aproveitar esse momento que você falou nisso aí. Depois eu falo no importante. Interessante. Você falou desse tipo, todo o desdobramento do trabalho. Agora, é preciso que a gente esteja muito sintonizado com aquilo que estamos ali participando. Por quê? A qualquer momento, você pode ser também envolvido em situações espirituais ali. É por isso que quando, em Desobsessão, o André Luiz, em psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, ele aconselha os médios se prepararem. E aí não é somente o médium psicofônico. Não é somente o médium psicólogo, que algumas vezes acontece. Sim. Outra coisa também que muitas das vezes eles colocam, e isso é terrível. Eu que sou médium psicofônico sinto isso. É como se estivesse falando comigo. Tipo assim, meu amigo, meu irmão, olha, nós temos tempo limitado, já está só a hora de você ir embora. Tipo assim, está na hora de você subir. Subir ou descer? Ou descer. Né? Por isso que o pessoal diz assim, olha, o fulano, é por isso esse conceito. O fulano, ele já morreu. Que ele está lá em cima. Que Deus o tenha. Legal. Mas eu tinha falado a palavra importante. O que a gente tem que observar? Primeiro que o diálogo tem que manter numa linha de raciocínio lógico. Tem que ter lógica para você, para aquela pessoa que está ali em desequilíbrio. Se você perguntar uma coisa sem lógica, ele vai se querer se desconectar, vai se irritar, como eu já ouvi acontecer várias vezes. Estou pior do que quando cheguei, estou confuso. Tem muitas pessoas que se veem falando através de um médium, perguntam pelo seu corpo físico. O esclarecedor não sabe dizer naquela hora que ele tem um corpo, que não é da mesma matéria que antes, mas quando ele terminar, ele vai seguir com o seu corpo igual. Não sabe. Mas o que é importante a gente observar? A equipe do plano espiritual, que cada local tem, ela sabe que nós somos bem intencionados e elas trabalham junto com as pessoas que são bem intencionadas e querem trabalhar em nome de Jesus, praticando bem, atendendo. Então, aí eles estão junto da gente. A gente tem que raciocinar o seguinte: eles conseguem fazer retorno à regressão, eles conseguem projetar telas, conseguem tudo usando a energia que nós fornecemos, o ectoplasma. Então, o raciocínio é o seguinte, com lógica. Por que eles não atendem a todos? Porque eles podem atender, porque eles sabem que as pessoas estão desencarnadas, estão no mesmo plano dele. Sabe da necessidade. E como eles, claro que eles atendem creio eu, talvez, a muitos. Mas alguns eles não têm acesso pela vibração. E a própria situação do desencarnado. Para aquele momento, a equipe espiritual não consegue, não tem condição de ajudá-lo. Se projetar uma coisa ele não vê, pela intuição ele não percebe, então aí eles são levados a gente, porque nós temos um magnetismo animal, então a imersão deles quando está em contato com o médium, é aquilo que a gente até falou brincando, né? Se você pegar uma pessoa que tem assim o vício do alcoolismo e botar ele numa biblioteca onde tem lá música clássica, todo mundo lendo o livro em silêncio, ele não vai se sentir bem. Claro. Mesmo pegar uma pessoa que está acostumada a estudar e ler, e levar para um ambiente, um bar onde tem pessoas bebendo, ambos não vão se sentir bem. Então, aquele que ainda tem o vício do álcool, do alcoolismo, ele se sente bem no ambiente onde tem a opção de gente bebendo, porque lá tem assim, o fluido emanado pelas bebidas, pelo pensamento das pessoas, lá ele vai se sentir bem. Então,
Os nossos irmãos em sofrimentos, quando estão em contato com a gente, eles se sentem bem pelo nosso fluido carnal. Eles estão numa vibração mais para a nossa do que para a equipe do outro plano. Então, a gente tem que entender que o papo com eles tem que ser o mais simples possível para ajudá-lo naquele momento. Que depois ele vai ser encaminhado, sempre quando eles são levados, vem um amigo, um parente, sempre vem junto, são trazidos por essas pessoas. E depois eles vão ser levados, que nós já fizemos o primeiro contato, e aí o tratamento continua, porque você não precisa querer falar tudo naquele momento, que você vai confundi-lo, entendeu? É uma primeira janelinha que alguém deu pra gente, só dar um abraço nele. É um abraço. Amigos, nós estamos finalizando esse bloco, já que o nosso querido Marcílio Latini tem uma experiência longa com respeito a esse assunto. É claro que ele vai voltar em outra oportunidade, mas essa atividade ou esse tema que trouxemos, é para a gente reflexionar. E muito. Não se pode mais ver essas leis, as leis divinas, e a doutrina espírita é o conjunto das leis divinas, precisa profundamente, por isso é o Evangelho Redivivo, precisa ser compreendido, não apenas como uma religião. Eu sou espírito, eu costumo dizer que eu sou espírito. Meu jovem Marcílio, que prazer tê-lo conosco. Obrigado. Não vou dizer que suas últimas palavras, mas suas palavras momentâneas para esse bloco. Não, obrigado pelo convite. E a palavra final que eu gostaria de deixar, a mensagem final, é que as pessoas continuem estudando, porque estudar é importante, mas quando estiverem num atendimento, observem a forma mais simples de ajudar as pessoas, que eles querem serem só acolhidos, abraçados, só isso que eles querem, um abraço amigo, que se traduz nessas palavras, ajudá-lo naquele momento. Depois a equipe do outro plano se encarrega em levá-lo para o local de tratamento, aí com mais calma vão. Mas na hora é só aquele primeiro abraço. Embora vocês estão vendo no visor de onde ele é, ele participa na Rádio Rio de Janeiro, um dos diretores, ele participa lá no Abrigo Teresa. Abrigo Teresa de Jesus. De Jesus, aqui em todo o Rio de Janeiro, aqui no Maracanã, e também frequenta a Casa Espírita. Você tem uma Casa Espírita que você participa e frequenta? É, a Cruzada dos Militares Espíritas. Meu jovem, que prazer falar com você. Obrigado, o prazer é todo meu. Deslevido. Deslevido. Obrigado Obrigado pela participação conosco.